Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso workshop Apoio à Produção. Meu nome é Guilherme Ramos Reis e hoje, até o final desse vídeo, eu vou provar para você como é possível você também desenvolver grandes incorporações imobiliárias sem que você tenha que colocar seu capital próprio e sem que você tenha que pagar juros durante a construção, mesmo que você não trabalhe nessa área, ou seja, você não precisa ser engenheiro, não precisa ser arquiteto, nem mesmo você precisa ter um CNPJ para fazer isso acontecer. Mas também eu quero que você saia desse workshop com novos insights sobre a capacidade de crédito da pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal. Ou seja, como trabalhar com recurso barato do banco, né, ou com recurso dos próprios clientes que vão estar ali financiando na planta para que você possa escalar ainda mais as suas construções, aumentando também o seu conhecimento e a sua capacidade de gerar novas oportunidades, né? Claro, novas maneiras aí de obter rentabilidade. E olha só, o que eu vou falar aqui para você não é nenhuma mágica, tá bom? Eu vou mostrar para você quais são os fatores importantes que fazem com que o recebimento das suas vendas na planta sejam maiores ou iguais que o que foi executado em obra, para que você mantenha aí o seu fluxo de caixa sempre positivo durante toda a obra e possa ir construindo com todo o empreendimento com recurso dos próprios clientes que financiaram na planta. E eu quero deixar claro que esse workshop gratuito não são para grandes investidores do mercado. Você não precisa ser engenheiro, não precisa ter experiência com obra, nem mesmo ter um CNPJ, mas sim para qualquer pessoa aí que queira rentabilizar com esse conhecimento, né, desse mercado de incorporação imobiliária, que é, já garanto para você, o mais lucrativo do mundo. Isso, claro, de forma segura e financeiramente responsável. E olha só, se você já trabalha com construção, então fica aqui comigo, porque eu vou te dar o passo a passo para você fazer o seu primeiro empreendimento apoio à produção, ou seja, sua primeira obra multifamiliar financiada, tá? Mas atenção, veja bem que eu não estou falando aqui, né, de fazer uma única casa financiada para depois vender, não. Muito pelo contrário, o que eu estou falando é para você realizar empreendimentos multifamiliares, ou seja, um condomínio de várias casas ou um condomínio de vários apartamentos. E também, olha só, eu não estou falando em construir para depois vender. Eu estou falando muito pelo contrário, de você vender para depois construir com o recurso dos próprios clientes. Parece muito bom para ser verdade, não é? E olha só, eu te prometo uma coisa, depois que você fizer o seu primeiro empreendimento, apoio à produção, venda na planta, você nunca mais vai querer construir na modalidade individual. E o que é a modalidade individual, Guilherme? É quando você tem que colocar ali todo o seu recurso para construir, você imobiliza o seu capital para depois, né, colocar ele para vender. Tá? E é por isso, então, que eu gostaria de pedir para você que não se auto-elimine desse workshop. É porque você vai perceber que os conhecimentos que eu vou trazer aqui, eles são bem possíveis de serem aplicados e articulados com diversas profissões e de diversas formas. Eu mesmo já vi diversos profissionais como advogados, corretores de imóveis, até mesmo contadores, utilizarem esse conhecimento para obterem resultados surpreendentes nesse mercado, seja desenvolvendo incorporações imobiliárias ou então assessorando, prestando consultoria, mentoria, para outros profissionais sobre essa modalidade. E é uma profissão muito lucrativa. E é por isso que eu estou aqui para compartilhar esse conhecimento e essa experiência com você, tá bom? Então, vamos juntos nessa jornada. Os depoimentos que eu vou colocar aqui, que você vai ver a seguir, são de pessoas normais, de diversas profissões, que já conseguiram alcançar esse objetivo. Então, eu vou pedir para soltar o play aqui nos depoimentos. Olá, para quem não me conhece, eu sou o Cadu Carvalho, sou amigo e parceiro do Guilherme Reis aí há mais de uma década, para não falar muita idade. E assim,
desde do início a gente usava muito recurso de investidor, pagava juros altos para construir naquelas modalidades individuais, né? E aí, cara, era muito dinheiro jogado fora de juros mesmo. E aí, no primeiro empreendimento que a gente começou a fazer ali de apoio à produção, claro, foi gradativo, pagou dinheiro de juros para investidor, mas já começou os clientes pagarem parte dos juros e gerar o aporte de dinheiro que a gente precisava, né? Então, é lindo ver, assim, esse último empreendimento que a gente entregou agora, de São Sebastião, do Esplendor em Bloco, cara, a gente já conseguiu uma exposição de caixa muito menor. A gente conseguiu desligar uns 50% ali, mais ou menos, dos apartamentos ali na planta, assim, sem obra. E que é lindo. A exposição de caixa, os juros reduziram absurdamente. E, enfim, o empreendimento está sendo entregue agora. E é claro, muito com a ajuda do Guilherme, assim, a questão das vendas, a questão ali de... porra, se não fosse ele ali a ter ajudado nessa questão do comercial, de conseguir desligar ali sem nada de venda, enfim, não teria acontecido isso. E agora, finalmente, a gente está indo para um empreendimento bem maior, na realidade, com uma exposição de caixa assim, bem menor do que a gente teria na realidade. E isso graças a esse sistema de apoio à produção, de redução de juros e usar o dinheiro do cliente como recurso para fazer essa obra. Além de ser muito mais seguro, te possibilitar construir muito mais e ganhar em cima do volume muito mais de dinheiro. É isso. Então é isso, gente. Um abraço, espero que vocês entrem nesse universo aí também e aproveitem a redução de juros, exposição de caixa, que vocês consigam o máximo do potencial de vocês para construir muito aí com muito menos dinheiro que isso. É isso. Beijo, um abraço. Bom, meu nome é Ricardo Miranda, somos proprietários da Bloco Beton, indústria de pré-moldados. Nós já fizemos um projeto com apoio à produção na Caixa Econômica, contamos aí com a ajuda do Guilherme. Algum tempo atrás, a gente estava querendo fazer, mas não tinha experiência nenhuma e nem estávamos com suporte adequado, com uma consultoria adequada para poder fazer. Então, resolvemos fazer meio que sozinho, dando umas cabeçadas para lá, outra para cá e tal, por falta de experiência e pelo suporte de uma consultoria. A gente demorava muito para responder, então esse projeto ficou assim muito lento. Mas aí depois, lá na frente, quando nós conseguimos fazer o contato com o Guilherme, fizemos a parceria e aí a coisa deslanchou. Com relação aos juros, nós não pagamos juros porque nós vendemos a maioria na planta, então não teve juros durante a obra. Nós tínhamos uma preocupação de não vender as plantas, porque tem uma quantidade para a gente poder vender, para poder ser aprovado o financiamento, para ser liberado. Mas foi tranquilo. O que eu recomendo é que tenha uma boa consultoria, um bom suporte para poder fazer isso. Eu imaginava que seria mais complicado. Então, olha só. Antes de eu te explicar em detalhes como é que funciona essa metodologia, é importante eu te contar como ela surgiu, como é que ela caiu nas minhas mãos. Para quem não me conhece, é um prazer. Meu nome é Guilherme Ramos Reis, eu sou de Brasília e a minha história com o mercado imobiliário começou há 14 anos atrás. Foi quando eu comecei a trabalhar, né, junto com meu sócio, construindo, né, casinhas aí para vender na modalidade individual. Lembrando, né, que a modalidade individual é, para quem não sabe, né, é exatamente isso, quando você constrói para depois pedir o laudo de avaliação, para depois você vender aquelas unidades, né? E como a gente não tinha dinheiro naquela época, a gente tinha que trabalhar, claro, com dinheiro de investidores. E por isso a gente pagava, obviamente, juros caros, né? E também, quando a construção demorava um pouquinho, todo o nosso lucro ia por água abaixo. Estava pagando juros caros, né, mensalmente para os investidores. E a minha história com o apoio à produção, ela começou quando eu descobri que essa forma que eu fazia de construir para depois vender não era assim tão vantajosa não, tá? É claro
que eu também queria fazer dinheiro com esse mercado de construção, né, de unidades, de apartamentos, mas eu estava querendo fazer isso da forma errada. E você vai perceber que nesse workshop você vai aprender muito mais com os meus erros do que com os meus acertos. Tá? Então, presta atenção nessa história, porque quem vai te contar não vai ser eu. Vai ser o meu sócio, João, que começou comigo lá atrás, e também o Rafa, que investia com a gente. E se você estava pensando em construir para vender, ao invés de vender para construir, né, usando o dinheiro dos clientes que compraram na planta, você vai repensar um pouquinho dessa estratégia, tá bom? Então, solta o play aí pra gente, por favor. É o João Leonardo, que é sócio da construtora Abreu e Ramos, junto do Guilherme, e a gente faz vários empreendimentos há um bom tempo, e ele tem uma história muito legal. Ele começou quando ele tinha 18 anos, então a história dele é bem legal. Eu pedi para ele focar especificamente no maior perrengue que ele passou lá dentro da empresa. Então, vamos dar uma olhada na história dele. Eu comecei a Abreu e Ramos em 2010, comecei com 2 casas, eu tinha acabado de fazer 18 anos. A minha primeira obra foi no Jardim Gá. A gente dividiu com 5 pessoas essa obra. A gente ficou fazendo projetos menores, sempre de 2 em 2 casas, até que a gente conheceu o Rafa em 2013 e a gente começou o nosso primeiro predinho. A gente começou com um prédio de 6 unidades. Partimos para outro de 8 unidades e então a gente começou a focar muito na parte de investidor. A gente resolveu fazer projetos maiores, então projetos de 18 unidades, fomos para de 12 e começamos a um crescimento. Em 2014, a gente estava construindo por volta de 15 unidades ano. Em 2016, a gente já estava fazendo 100 unidades por ano. E foi quando a gente resolveu alterar o modelo do nosso projeto. A gente passou a fazer 8 unidades num projeto mais verticalizado. De 2017 para 2018, a gente iniciou esse novo planejamento. Os planejamentos começavam de 3 em 3 meses, 48 unidades por vez. Quando chegou a hora da gente fazer a nossa avaliação para financiar os imóveis, a gente viu que os nossos projetos não seriam aprovados pelo banco financiador. Naquele momento, a gente viu que 150 apartamentos não poderiam ser financiados. Acho que esse foi o momento mais crítico dentro da nossa história. Eu vi que tudo tinha acabado. Eu não via solução para o problema. A vontade que deu foi de ir para casa e desistir de tudo. Acabou que a gente resolveu encarar o problema de frente. Não foi rápido, não foi fácil. Toda vez que a gente inicia um projeto, a gente estuda as regras que estão vigentes naquele momento. A gente se adequa a todas as normas dentro da construção civil que a gente tem que seguir. Então, nosso projeto estava todo adequado. O que aconteceu foi que o banco financiador estava tendo um problema com a construtora maior e essa regra foi aplicada para todas as construtoras do Brasil. Aconteceu que o nosso projeto ele tinha acabado de ser concluído e ainda estava com as regras antigas. Depois do susto inicial, respirei fundo, comecei a marcar uma série de reuniões junto ao banco financiador, a superintendentes, a gerentes, a engenheiros responsáveis, e a resposta sempre foi negativa. E depois de muita insistência, muito e-mail, a gente recebeu um talvez. E aí começou aquela montanha-russa de emoções. Foi um talvez, foi um sim, aí depois um sim de novo, aí depois um talvez, aí depois um não, aí depois um sim. E até que a gente conseguiu conquistar esse direito de poder financiar as nossas unidades. Graças à parceria que a gente tinha junto a esse banco financiador, a gente conseguiu contornar essa norma e hoje as nossas unidades basicamente estão todas comercializadas. Foi difícil, foi duro, a gente conseguiu. Os resultados financeiros daquele período foram desanimadores, mas ainda assim eu acreditei que a gente devia continuar seguindo. De lá para cá foram 4 projetos, 82 unidades e bons resultados. Olha só, por que eu trouxe essa história aqui para você? Para poder te mostrar, né, quais são os riscos de construir para vender, ao invés de vender para construir. Veja bem, o problema ele foi simples. Eu e meu sócio, a gente estava construindo aí 150 unidades
para serem vendidos com auxílio do programa Minha Casa Minha Vida. Só que, simplesmente, da noite para o dia, a instituição bancária mudou as normas de financiamento. Ou seja, da noite para o dia, a gente não podia mais vender aquelas unidades pelo programa. E quem constrói há alguns anos já sabe que isso é muito comum de acontecer. Já aconteceu diversas vezes e provavelmente vai acontecer de novo, né? Acontece que a gente estava lá com aqueles prédios pagando juros caros para os investidores, né? E por conta dessa demora na venda, todo o nosso lucro ele foi por água abaixo, né? Como você viu no vídeo, não foi nada fácil de resolver, né? Mas com muito esforço e com muita luta, a gente finalmente conseguiu. Só que, claro, depois disso eu comecei a pesquisar, né, o que eu podia fazer para não ficar refém dos investidores caros e também não ficar refém dessas possíveis mudanças nas legislações. Foi quando eu descobri que existia essa modalidade de financiamento de obra que todas as grandes construtoras do Brasil utilizam. E também foi aí que eu percebi que elas só conseguiram chegar nesse patamar, nesse tamanho de empresa, escalando as construções, por conta das garantias e das seguranças que essa modalidade oferece. O problema é que essa modalidade ela me parecia um pouco inalcançável. E também, quem conhecia os segredos dessa modalidade simplesmente não revelavam para ninguém, né? E utilizavam desse mesmo conhecimento para si, para fazer as suas próprias construções. Então eu tive um pouco de dificuldade de encontrar informações, né? E eu fui tentar entrar nessa modalidade pela tentativa e erro. E é isso que eu vou te passar aqui, algumas experiências que eu vivi, né, nessa tentativa e erro. Olha só, o nome dessa modalidade se chama apoio à produção, ou você pode conhecer também como crédito associativo. Tá? E eu vou listar para você aqui quais são os benefícios dessa modalidade. Em primeiro lugar, anota aí, quando você assina o seu projeto com o banco, né, você se resguarda, você se protege de qualquer mudança e regra no futuro. Então, uma vez contratado com a instituição, você fica protegido de qualquer mudança nas normas. E eu trouxe para você aqui um exemplo do que aconteceu comigo. Se eu tivesse feito isso e contratado previamente com a instituição, antes de ter construído aqueles 150 apartamentos, eu estaria aí tranquilo, resguardado e garantido que eu ia fazer o desligamento das minhas unidades. O que é o desligamento, Guilherme? Fazer o financiamento, né, para os clientes que querem comprar ali. Agora, você imagina se isso acontece com você também. Você faz aí um investimento alto numa construção, numa incorporação, imobiliza todo o seu capital e da noite para o dia você simplesmente não pode fazer a venda daquelas unidades e você fica com o seu dinheiro parado ali, preso, sem conseguir, né, até você conseguir contornar essa questão. E por isso que assinar previamente com a instituição é sim uma excelente garantia que você vai ter nesse mercado. A segunda vantagem, anote aí, é a capacidade de você ganhar dinheiro utilizando o crédito da pessoa jurídica, ou seja, a alavancagem da pessoa jurídica. Veja bem, hoje em dia, né, diversas pessoas nas redes sociais demonstram como é possível você ganhar aí rios de dinheiro, né, utilizando a capacidade de crédito da pessoa física, fazendo aí, por exemplo, uma casa no terreno, aquisição de terreno em construção, ou então aprovando crédito na pessoa física para você fazer aí um investimento, um financiamento de imóvel na planta, ou então investir em imóveis financiados em leilão, né? Só que o que eu vou mostrar aqui para você é como você consegue rentabilizar não utilizando a alavancagem da pessoa física, mas sim a alavancagem da pessoa jurídica. Mas espera aí, Guilherme, você me disse que eu não precisava nem ter o CNPJ. Pois é, eu disse isso mesmo e eu vou te explicar em detalhes isso na aula de amanhã, tá? Então, vamos seguir para a terceira vantagem. Eu disse nesse workshop que você consegue fazer, sim, grandes incorporações sem ter que colocar capital próprio, não disse? E eu vou te provar isso. Porém, eu quero deixar aqui claro, né, que você pode, se quiser, utilizar o dinheiro do banco a juros baratos, juros baixos, né? Esses juros são os menores juros do mercado e variam entre 7% a 9%. Já imaginou? Então,
mesmo que você tenha recursos próprios, não vale a pena você deixar esses recursos protegidos no banco, rendendo a 12% ao ano, enquanto você trabalha com o dinheiro dos juros do banco a 7% a 9%? E claro, eu disse que se você quiser, porque eu vou te ensinar, né, como você consegue fazer para não precisar de recursos de empréstimos, né, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. A quarta vantagem que você vai ter trabalhando nessa modalidade do apoio à produção é que nela você recebe o laudo de avaliação das suas casas ou dos seus apartamentos antes mesmo de você iniciar a construção, né? Ao invés de você saber só lá na frente, depois de ter mobilizado todo o seu capital. Então, você trabalha com muito mais previsibilidade e segurança, né? Veja bem, por exemplo, se você não recebeu um laudo de avaliação bom da sua casa, você pode simplesmente não iniciar a construção. Ou, claro, você pode também fazer algumas adequações no seu projeto para poder aumentar esse laudo de avaliação. Imagina como é que seria ruim você construir imobilizando todo o seu capital ali, para depois de pronto, o engenheiro vai lá, avalia o seu imóvel em valor baixo. Quem trabalha com esse mercado sabe exatamente do que eu estou falando. Tem casos aí em que o avaliador avalia o imóvel pelo valor próximo ao valor do custo que você teve para construir. Isso destrói completamente a margem de lucro. Então, no apoio à produção, não. Você recebe o laudo antes de construir e aí sim você escolhe previamente o que você vai fazer, tendo aí uma previsibilidade muito maior do seu lucro. A quinta vantagem, né, que praticamente ninguém sabe, e é que, se você quiser, você pode receber o valor do lote antecipado com aqueles juros baixos de 7% a 9%, para você poder aplicar na sua obra. Ou seja, a instituição ela vai te emprestar o valor do lote para você aplicar na sua obra, né? E como eu disse, só se você quiser, tá? Como assim, Guilherme? Existe alguma outra opção? Existe sim. Por quê? Se você quiser, e essa é a que eu mais gosto, você pode optar em receber, com certeza, o valor do lote proporcional a cada venda que você fizer na planta. Ou seja, vamos supor que você tem um lote de 500 mil e você vendeu 50% dele na planta. Isso quer dizer o seguinte, você já começa a obra com 250 mil na sua conta, sem que você tenha que pagar qualquer tipo de juros sobre esse capital. E olha só, mais uma informação que vale ouro e que ninguém sabe, é que você pode receber o valor, né, desse lote proporcional ao que foi vendido, sem pagar juros, mesmo que esse lote seja permutado, tá bom? Guilherme, como assim? Eu vou explicar. Se você está permutando aquele lote, né, quer dizer que você prometeu entregar para o terrenista, para o dono do lote, né, unidades que serão construídas nesse próprio lote, ou o recurso financeiro da venda das unidades que você vai fazer ali. Mesmo assim, você pode receber 100% do valor do lote a título de empréstimo, ou você pode receber o valor do lote sem pagar juros proporcionalmente ao que foi vendido. Isso quer dizer o seguinte, construir com o recurso do lote, mesmo que ele não seja seu. E agora começa a fazer sentido, né? Quando eu falo em construir sem ter aí que empregar recursos próprios e sem ter que pagar juros, não é mesmo? Mas calma aí, que não para por aí, porque na sexta vantagem que você tem, né, caso você queira contratar esse empreendimento, né, pelo programa Minha Casa Minha Vida, você pode. Por quê? Porque os seus clientes ali, eles vão ter menores taxas de juros e vão ter também os subsídios do programa, que vai facilitar ainda mais as suas vendas. E também saiba que essa é a única modalidade que permite você vender imóveis com o benefício do programa Minha Casa Minha Vida na planta. Ou seja, vender na planta imóveis do Minha Casa Minha Vida. Só com essa modalidade você pode fazer isso. Além disso, os subsídios dessa modalidade são maiores que do da modalidade individual. E é claro que, quanto maior o subsídio, maior o lucro do nosso empreendimento. A gente sabe disso. A sétima vantagem dessa modalidade, né, é que não existe aquela famosa falta de verba, né? Isso porque, quando você assina o contrato do apoio à produção,
os recursos do financiamento dos clientes são separados, ou seja, são pré-reservados lá na assinatura, né? Quando na outra modalidade, na individual, sempre tem falta de verba, principalmente no final do ano, e o que prejudica muito os incorporadores. Então, é isso. A oitava vantagem é que apenas com essa modalidade que você vai conseguir realmente escalar as suas construções, ou seja, construir aí de 5 a 10 vezes mais utilizando o mesmo recurso que você utilizaria. Então, se você já constrói e quer aumentar a sua quantidade de construções, né, essa aqui é a melhor forma de você fazer isso. Também é a forma mais segura. Tá? Agora, a nona vantagem, que é a que eu mais gosto aqui, é que com essa modalidade você pode vender unidades, né, do seu empreendimento de forma financiada na planta e já construir com o próprio recurso do cliente sem ter que pagar juros, né, por esse valor. Porque quem vai pagar os juros durante a construção são os próprios clientes. Olha só, veja bem, eu vou te explicar com muita calma, porque existe uma diferença entre vender na planta financiado e vender com um simples contrato de compra e venda na planta, tá? Como muitas incorporadoras fazem por aí. Olha só, eu vou exemplificar para você. O que as incorporadoras geralmente fazem? Elas assinam um simples contrato de compra e venda na planta com aquele cliente e o cliente se compromete a pagar 20% do valor desse imóvel durante a construção. E o restante, dos 80%, esse cliente vai financiar lá na entrega de chaves, ou seja, lá no Habits. O que isso significa? Que durante a construção ele só vai ter pago 20%. Né? E esses 20% não é suficiente para a construtora conseguir arcar com os custos de construção, né? De forma nenhuma. Então, essa incorporadora ela precisa pegar de juros e pagar de juros para uma instituição bancária, né, para ele antecipar a título de empréstimo para conseguir fazer essa construção. E esses juros vão abaixar consideravelmente a margem de lucro desse incorporador. E aí você me fala o seguinte: ah, Guilherme, mas quando o cliente assina lá, ele tem a atualização do INCC. Né? Isso está correto. Só que essa atualização do INCC é menor do que os juros que a incorporadora paga, e geralmente essa atualização do INCC ela só paga o aumento de custo real que teve na construção ao longo do tempo. Né? Então, a margem de lucro desse tipo de venda na planta é muito menor do que você vender fazendo financiamento da unidade na planta. Isso porque, quando você financia na planta para o seu cliente, né, durante a construção, os juros eles são repassados para o próprio cliente e você recebe 100% do valor da construção, né, que são os 80% do financiamento, mais 20% da entrada do cliente até a entrega das chaves. Isso quer dizer o seguinte: você tem 100%, você pode receber até 100% da venda dessa unidade. E isso faz uma diferença muito grande, porque você não paga juros e a sua margem de juros, de lucro, aumenta consideravelmente. Bom, e ainda existe aí uma 10ª vantagem em construir no apoio à produção, que é a questão da rentabilidade. E essa rentabilidade, eu gravei um vídeo mostrando qual que é a diferença entre a rentabilidade do empreendimento apoio à produção para a rentabilidade de um empreendimento na modalidade individual. Eu vou mostrar para você e você vai ver que a diferença é gigantesca. Né? E depois de você ver esse vídeo, você vai entender exatamente, né, do que eu estou falando e por que é tão interessante assim entrar nessa modalidade. Tá? Então, por favor, solta o play para a gente. Então, para que eu possa te explicar qual é a diferença entre a rentabilidade da modalidade do apoio à produção para a modalidade da individual, eu trouxe um exemplo para que a gente possa entender. Né? Antes de mostrar esse exemplo, a gente tem que entender que o conceito de rentabilidade sempre vai ser o cálculo sendo o lucro dividido pelo valor que você investiu para ter aquele lucro. E aí a gente vai ter a rentabilidade. Pode servir para qualquer tipo de investimento. Então, vamos olhar um exemplo hipotético só para a gente entender essa diferença. Tá? Então, hipoteticamente falando, vamos supor que a gente fez um prédio de 10 apartamentos, no qual teve como custo 150 mil reais por unidade, dando um custo total de 1,5 milhão. Vamos considerar, a título de hipotético, que o valor do lote está incluso, o valor dos projetos, está tudo aqui dentro desse 1,5 milhão, ok?
e a gente vai vender cada apartamento por R$200.000, tendo aí um VGV de 2 milhões. Né? Qual é então o lucro do nosso empreendimento? R$500.000, né? Que é o VGV menos o custo. Tá? Só lembrando que vamos considerar que esse custo aqui já tem todos os nossos gastos aí, inclusive impostos e tudo mais, só a título de exemplo. Tá? Então, como é que a gente vai calcular, né, a nossa rentabilidade? A nossa rentabilidade aqui na modalidade individual, e aqui vai ser a nossa rentabilidade no apoio à produção. Certo? Então, na modalidade individual, a gente não tem que colocar todo o recurso para fazer acontecer aqui o empreendimento. Então, a gente colocou R$1,5 milhão. Então, a gente vai fazer rentabilidade é igual a lucro, R$500.000, dividido pelo valor investido, que foi R$1,5 milhão. Então, a gente teve que imobilizar R$1,5 milhão para ter um lucro de R$500.000. R$500.000 de lucro dividido por R$1,5 milhão dá 30% de rentabilidade, correto? Que está mais ou menos dentro do esperado, né? Para o empreendimento de incorporação imobiliária, na modalidade individual, a gente pode esperar aí entre 20% até 40%, em alguns casos um pouco mais, outros casos um pouco menos, considerando aí, claro, taxa de administração de obra, dentre outros custos. Mas 30% de rentabilidade em um ano, por exemplo, não é um investimento ruim, é um investimento muito bom, muito interessante. Só que essa mesma rentabilidade no apoio à produção é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a gente não teve que desembolsar R$1,5 milhão para fazer esse empreendimento. A gente não construiu com o próprio recurso dos clientes, a gente não vendeu na planta e a gente foi recebendo esses recursos. Então a gente não teve que colocar todo o custo. Né? Vamos supor que a gente teve que colocar, aí hipoteticamente falando, não vou entrar nesses números em detalhes, talvez numa outra oportunidade eu entre, mas vamos supor que a gente colocou aí só 10%, né, desse R$1,5 milhão para viabilizar esse empreendimento. Tá? É possível colocar menos? É possível colocar menos. Como, Guilherme? Aí a gente precisa entrar em detalhes, mas, por exemplo, a própria permuta do lote já é uma estratégia legal que a gente pode utilizar para não ter que colocar o lote, para não ter que colocar o recurso. Tá? Então vamos supor que a gente colocou aqui, a gente teve os mesmos R$500 mil de lucro, e a gente colocou 10% de R$1 milhão, ou seja, a gente colocou R$150 mil. Qual que seria então a nossa rentabilidade? Seria de 500 dividido por 500 dividido, daria 300%. Não é isso? Vamos fazer aqui 500 mil dividido por 150, que é o valor que a gente teve que desembolsar, dá 300% de rentabilidade, que também se aproxima mais ou menos das rentabilidades que a gente tem no empreendimento apoio à produção. Então a grande questão não é ter um lucro, e a maioria das vezes você vai entender que no apoio à produção, às vezes o nosso lucro não é de 500 mil, às vezes é de 450, às vezes é até de 400, vamos supor. Então o lucro ele pode ser menor que o da modalidade individual. Pode ser sim, mas ainda assim a gente não está olhando para o lucro, a gente está olhando, né, para a rentabilidade. Então, 400 mil dividido por 150, que é o que a gente teve que desembolsar, ainda assim dá 266%, que também está dentro, né? Nossa margem aí no apoio à produção está entre 250% a 500% de rentabilidade. Né? Então você pode ver que dá uma diferença bem grande entre 250% a 500% de rentabilidade. Fora que eu nem entrei aqui na questão de, se eu não tive que desembolsar todo o capital e eu tinha esse recurso, que era de R$1,5 milhão, eu fiquei com esse recurso na minha conta rendendo a juros. Né? Então eu tenho também o rendimento ou de uma aplicação bancária ou outros investimentos que eu vou estar fazendo ali com aquele recurso. Ou então fazendo vários outros empreendimentos, que é assim que eu faço hoje. Eu tenho um empreendimento atrás do outro de apoio à produção, justamente porque eu consegui pulverizar e distribuir
o meu capital para viabilizar vários empreendimentos. Tá? Então, aqui foi só para mostrar para você a diferença dessas duas rentabilidades, tá bom? Esses números aqui que eu coloquei, é claro que eles são fictícios, vai variar de empreendimento, a gente pode olhar com mais calma, mas é só para você entender realmente essa diferença, tá bom? Espero que tenha ficado claro. E olha só, além disso, a demanda por produção de imóveis nunca esteve tão alta. Olha aqui essa matéria que fala sobre o alto déficit habitacional brasileiro e que, segundo a Fundação Getúlio Vargas, é de 5,8 milhões de famílias que precisam, né, de moradia. E dessas, 41% são de imóveis do Minha Casa Minha Vida. E essa outra aqui, que fala de uma visão otimista, onde a queda da taxa da Selic, somada a um forte incremento planejado do programa Minha Casa Minha Vida, podem reaquecer aí o mercado imobiliário de 2024, repetindo bons números registrados nos anos anteriores. Agora, é muito interessante porque, apesar dessa alta demanda por imóveis, é extremamente comum você encontrar aí profissionais que trabalhem com venda e intermediação de imóveis, que são os corretores de imóveis. É comum você encontrar também aqueles profissionais que desenvolvem os projetos para os incorporadores, que são os arquitetos. Também tem muitos profissionais que trabalham com desenvolvimento do projeto, da execução de obra, que são os engenheiros, até mesmo aqueles que constroem, né, que são os próprios construtores. Porém, são poucos profissionais que se dedicam a desenvolver esses empreendimentos, que são os incorporadores. E são esses profissionais que ficam com todo o lucro do empreendimento, né? E o melhor de tudo, eles não precisam ter nenhuma profissão específica, apenas saber aí articular com esses diversos profissionais que envolvem esse mercado. Mas aí você me pergunta, tá, Guilherme, se é tão bom assim, por que poucas pessoas conhecem e poucas pessoas usam essa modalidade? Por que poucas pessoas desenvolvem corporações para ficar com lucro? E olha, eu vou te contar por quê. Simplesmente porque quem domina essa metodologia não quer dividir essa informação com ninguém. E quem não conhece costuma falar aí que é muito burocrática, que é muito difícil. Até mesmo eu conheço algumas pessoas que tentaram e de fato não conseguiram fazer empreendimentos de apoio à produção, apenas porque faltou realmente o conhecimento e um passo a passo bem estabelecido de alguém que já chegou lá. E foi isso que me motivou verdadeiramente a compartilhar esse conhecimento com você, porque você também pode aproveitar essa grande oportunidade aqui comigo, né, já que carece de tanta informação, tá bom? Então, recapitulando, nessa aula, na nossa primeira aula do workshop, você aprendeu que existem sim riscos em construir com a modalidade individual e que existem vantagens em construir com apoio à produção. Dentre elas, eu citei para você, né, o fato de você assinar a Constituição antes e ficar resguardado, você poder usar o capital do banco a juros baixos, você receber o laudo de avaliação antes de iniciar a construção, você pode receber o valor do lote antecipado, os subsídios dessa modalidade são maiores, não tem falta de verba, você pode desligar pela Minha Casa Minha Vida ou pela SBPE. Essa é a única modalidade que permite você escalar as suas construções, né? Você pode vender na planta, recebendo imediatamente o valor, né, para construir. E, por fim, a alta rentabilidade, né, acima do mercado, que é o lucro sobre a escala, né? Então, agora que você entendeu quais são essas modalidades, né, essas vantagens dessa modalidade, então, na próxima aula eu vou explicar exatamente como que ela funciona, né, para que você possa mesclar esses conhecimentos, né, com a sua profissão e também que você possa rentabilizar, né, sem ter que correr altos riscos com a construção, né, e também você poder prestar consultoria e assessoria sobre essa modalidade. Eu também vou estar esclarecendo também quais são os principais erros que as pessoas cometem quando querem entrar nessa modalidade, né, para que você também não cometa esses erros, tá? E na próxima aula eu vou responder a todas as perguntas que vocês me fizeram lá na pesquisa, né, do workshop. Então, se você quiser que a sua pergunta seja respondida, né, ao vivo, basta você preencher a pesquisa aqui, que eu vou deixar aqui embaixo, né? E você pode também deixar essa pergunta aqui no campo dos comentários aqui embaixo dessa aula, né, que eu
ou alguém da minha equipe vai te responder e vai tirar a sua dúvida, tá bom? E claro, se você ainda não está na nossa comunidade lá do WhatsApp, também vou deixar o link aqui abaixo para você acessar a comunidade. Vai ser muito importante você estar lá, porque é ali que eu vou mandar as principais informações sobre o workshop, tá? E eu guardei para você aqui, então a segunda aula vai acontecer na semana que vem, na terça-feira, às 19 horas. Você não pode faltar, porque é lá que eu vou revelar todas essas informações que eu passei para você, tá bom? Então, aguardo você lá. Um forte abraço do incorporador Guilherme Reis.